João, capítulo 17. Todos encontraram? A palavra diz assim, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o diabo ele não tem como dizer que Deus não existe. É impossível para o diabo dizer que Deus não existe, mas ele diz. Olha só, é quase impossível o diabo convencer alguém que Deus não existe. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus, nós nascemos de Deus e há um anseio no nosso coração por Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou dentro dele a eternidade. Ou seja, você e eu, nós, irmãos, nós temos sede por algo que não tem como explicar o que é. Por mais que você consiga ter tudo o que você quer na sua vida, dentro da sua alma vai pulsar um desejo por algo que você, às vezes, vai se perguntar o que é. Aquele que não conhece a Deus, principalmente, não é? Pessoas que às vezes não conhecem a Deus, eles sentem esse vazio, essa falta, e eles não sabem o que é isso. Eles tentam preencher com drogas, com cigarros, com bebidas, com festas mundanas, mas eles não compreendem que essa falta é Deus, esse vazio é o Senhor, só Ele pode preencher. E aí as pessoas vão entrando cada vez mais fundo, buscando prazeres para preencher essa falta, esse vazio, essa ausência, daquilo que eles buscam nas pessoas, buscam nas coisas, buscam nos prazeres, buscam no dinheiro, na fama, mas mesmo tendo tudo isso, aos poucos a gente vai percebendo que isso não preenche a nossa vida. Isso não traz satisfação plena na sua vida. E nós, graças a Deus, compreendemos isso, eu creio que sim, amém ou não? Mas o diabo, ele não tem como dizer que Deus não existe, mas mesmo assim ele diz, e homens de mente fraca acreditam, vez em quando, você ouve alguém dizendo, eu sou ateu, não creio em Deus. Eu só acredito que ateu existe se colocar ele dentro de um avião caindo. E ele não dizia assim, meu Deus, não é? Porque a gente diz, né, algumas coisas apenas por modismo, porque viu o outro falar, porque tem alguém descolado falando, e o diabo usa essa tática até hoje, né? Sempre que o diabo quer quebrar um valor, um paradigma na sociedade, ele levanta alguém importante fazendo primeiro, defendendo aquela bandeira, né? Vamos. Então, ao decorrer da história, nós temos visto que todos os fatos históricos, científicos, arqueológicos, antropológicos, tudo isso, essas ciências que estudam a existência, o comportamento humano, tudo prova a existência de um Deus Criador, de um Deus Supremo, de um Deus verdadeiro. O salmista vai dizer no Salmo 53, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Em outra linguagem, diz o nécio, o insensato no seu coração, não há Deus. Então, o diabo, ele não tem como dizer que Deus não existe, e essa era a sua vontade, porque crer em Deus, crer que Deus existe, muda a vida da pessoa que crê que Deus existe. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus, e com teu coração creres, você será salvo. Então você percebe o quê? Tudo começa quando eu creio. A mensagem só pode mudar a sua vida, meu irmão, se você crer. A mensagem só pode mudar a nossa vida se nós crermos. Eu estou pregando aqui todas as semanas, quartas, domingos, outros dias, e a gente tem pessoas aqui pregando a palavra, mas se você não crê, não muda nada para você. Não faz sentido para você, se você não crê, a sua vida não muda, mas quando você crê, a Bíblia diz que aquele que crer no coração e confessa com a boca, ou seja, quando você crê, o seu coração leva você a confessar a sua fé.
Não adianta você falar, nossa, como eu creio em Deus, pastor, mas como eu creio em Deus, pastor, eu tenho fé demais, eu creio demais. Sim, você expressa isso, você já expressou isso verbalmente, você já declarou que o Senhor é o seu Deus, você já confessou Ele como seu Salvador, porque a palavra diz que se você crer, mas você também confessar, a fé te leva a viver aquilo que você crê. Tem alguém na igreja? A fé te leva a você viver aquilo que está no seu coração. E é por isso que o Paulo vai dizer, quando ele fala desse texto aqui de Romanos 10, ele diz, como porém invocarão aquele de quem não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Fala de missões. Ou seja, o que muda a vida do ser humano é o quê? É crer, é acreditar na palavra, no Evangelho. Mas Paulo diz, como crerão se eles não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Queridos, a igreja, ela é missionária e deve ser missionária o tempo todo. Se você não é um missionário que vai, você pode ser um missionário que intercede, você pode ser um missionário que oferta para que outro vá no seu lugar, porque a obra é essa. Paulo diz que ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Então nós devemos ter esse coração missionário, essa chama, porque Jesus deixou a grande comissão de se ir por todo mundo, pregai a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, a partir do momento que a fé entra no seu coração, que o seu coração crê, acredita no Evangelho, a sua vida muda, a salvação entra na sua vida, porque a salvação não está em religião, a salvação não está em dogmas de religião nenhuma, a salvação está em você crer em Jesus e confessar Ele como seu Salvador. Isso é por meio da pregação do Evangelho, que vai gerar fé no seu coração, e você vai crer, então você vai ser salvo pela sua fé. Então, por que apesar de crer que Deus existe, a vida de muitas pessoas não muda? Porque crer que Deus existe, irmãos, muda a vida daquele que crê. Então, por que muitas pessoas dizem crer em Deus, dizem acreditar em Deus, mas as suas vidas não mudam? E eu preciso que você entenda algo. Se você crê em Deus, quem vai mudar é você. Deus permanece do mesmo jeito. Se você crê ou não em Deus, Deus permanece sendo Deus da mesma forma. Se você falar, não, eu não acredito nesse papo de crente, esse negócio de palavra que eles pregam todo dia, eu não creio nisso, não muda nada. Deus existe, o seu reino é eterno, e um dia Ele voltará para nos buscar, e você verá, porque a palavra diz que todo olho o verá, você verá. Se você não quer ser se você quer ser como Tomé, amém, não é? Eu só acredito quando eu vejo, mas ver às vezes pode ser tarde demais. Deus quer que você entenda que o justo viverá da fé e não do ver. Quando você crê, quando você acredita, isso muda a sua vida. Deus permanece sendo o mesmo. Deus não muda. E essa verdade também se aplica ao diabo. Se você acreditar no diabo, o diabo existe. Se você não acreditar, ele existe do mesmo jeito. E ele está aí. A palavra diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Você pode falar, pastor, eu não creio nesse negócio de diabo, de inferno, de Satanás, eu não creio nesse trem, é conto, fábulas. Se você crê, meu irmão, o diabo existe do mesmo jeito. Se você não crê, ele existe do mesmo jeito. Não adianta nada você dizer que não crê, porque a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Infelizmente, muitas pessoas só acreditam que o diabo existe quando ele já matou, roubou e destruiu a sua vida. Mas a Bíblia diz que se você crê em Deus, a sua vida muda. Querido, se você crer, se você acreditar, é você que muda, é a sua vida que muda, é você que é abençoado, é a sua vida que é abençoada, é a sua casa que é alcançada, é você que recebe a salvação, é você que recebe a manifestação do Espírito na sua vida. Se você crer, é você que é agraciado. Deus permanece sendo Deus do mesmo jeito. Isso não muda nada se você crê ou se você não crê. Então, o diabo, o que ele queria é que você cresce que Deus não existe, que você cresce que Ele mesmo não existe, porque quando você sabe da existência do inimigo, você se prepara para isso.
Se tu sabe que tem alguém com uma arma te aguardando na esquina, tu vai passar por lá? Você vai procurar se guardar de quem quer fazer seu mal, não é? Então, o diabo, ele quer que você acredite que ele não existe, porque ele vai estar aí destruindo, fazendo, e você pensando assim, apenas que eu não tenho sorte, é porque eu sou azarado. É o diabo lá. Sabe? Então, o que o diabo faz? Se ele não consegue nos convencer de que Deus não existe, nós somos convictos disso. O que o diabo faz? Eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. O diabo, ele tenta convencer o homem de que existe outros deuses além do Senhor. Qual foi o texto que nós lemos no começo? O que é a salvação? João está falando, Jesus está falando por meio de João aqui, né? A salvação é que conheçam somente o Senhor como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem outro. Não tem essa de você crer em outra coisa a não ser Deus. Sabe, queridos, essa é a pregação do diabo, é para que você acredite que outros deuses salvem, que outros deuses ajudem, auxiliem Deus, que você creia nessa mentira, né? Mas nós precisamos compreender, queridos, que nós não temos por que acreditar nessa mentira, porque Deus, Ele diz a respeito do primeiro mandamento, lá em Deuteronômio, Ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, falando do primeiro mandamento, Ele disse, o Senhor Deus é o único Senhor. O próprio Jesus testificou essa verdade. Alguém chega nele e diz, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Ele fala assim, o grande mandamento é, o primeiro mandamento é, ouve, ó Israel, somente o Senhor é Deus, não há outro Deus além do Senhor. Verdade confirmada por Jesus. Então Deus, Ele diz por meio do profeta Isaías, eu queria que você abrisse bem os teus ouvidos para você ouvir, diz o seguinte, eu vou falar aqui 3 textos citados no livro do profeta Isaías, muito importante, olha só, Isaías 43, verso 11, eu sou Deus, ou melhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3 e, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 45, verso 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Vamos lá? Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. 46, verso 9, lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus. Diga apenas essa parte comigo, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus. 3 textos aqui no livro do profeta Isaías, onde Deus chama a atenção do povo para que eles compreendam que não existe outro Deus. O primeiro diz que não há Salvador além de mim, fora de mim não há Salvador. O segundo diz que não há outro, fora de mim não há Deus. O terceiro disse que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus. O salmista, ele vai dizer, Salmo 86, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Querido, confessar essa verdade faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa vida. Tiago, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, crês tu que existe só um Deus? Alguém crê? Olha a pergunta, crês tu que existe só um Deus? E ele responde, aí, supostamente a resposta é sim, né? Para nós que cremos, sim. E ele responde, fazes bem. Porque até os demônios creem e estremecem diante dessa verdade. Então, queridos, compreenda que trazer essa confusão na mente das pessoas é o que o diabo quer. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano, ele tem essa sede natural de adorar. Porque nós fomos gerados para isso, irmão. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa aí fora, mas você vai adorar alguma coisa, porque nós somos feitos para adorar. Se você não idolatrar Deus, você vai idolatrar qualquer outra coisa aí fora. O nosso ídolo é o Senhor. Você quer um autógrafo? Peça para Deus. Não é? Então,
nós cremos, nós acreditamos nesse Deus, e esse dilema é o que o mundo tem vivido muito tempo, porque o diabo sabe que nós cremos, nós temos a sede de crer, de acreditar, de adorar um Deus, mas como às vezes nós nascemos em famílias pagãs que não conhecem a Deus, que vivem apenas costumes, religião, e nós fomos levados a viver essa fé que expressa essa adoração em coisas, em algo feito pelo ser humano, e nós aprendemos a isso, nós nos dobramos diante de imagens quando éramos crianças, nós pagamos promessas, fizemos prostituição diante de imagens, nós vivemos essa fé nos deuses mudos. Mas um dia o Senhor nos alcançou e nós estamos aqui hoje, crendo nesse Deus verdadeiro, crendo nesse Deus que pode nos salvar e que Ele é suficiente para tudo na sua vida, irmão. Ele não precisa de ajuda. Glória a Deus, como essa verdade é profunda, por quê? Porque você crê em um Deus, meu irmão, que Ele não precisa de ajuda, você crê em um Deus que Ele pode fazer qualquer coisa por você, sabe? Ruim era se você acreditasse em um Deus que não fosse suficiente, e você tivesse que crer em tantos outros para ajudar, não é necessário. O Deus que nós servimos, Ele é suficientemente grande na nossa vida para operar tudo aquilo que nós precisamos. A palavra diz que nos tempos de Elias, o povo estava dividido entre dois pensamentos, entre dois deuses. Na nação de Israel, naquela época, o povo confessava a Deus com a boca, mas em atitude terminava adorando o Deus da rainha, o Deus do rei, o Deus de Acabe e o Deus de Jezabel. E o Deus do rei era o Baal. E como é perigoso, por exemplo, nós termos pessoas que nos lideram, que nos levam a crer em coisas erradas. Sabe, eu tenho dito tanto isso aqui, queridos, como eu gostaria que você compreendesse isso. 2022 está chegando e você precisa dar um voto, através da sua ótica de fé, e não da sua precisão. Porque, como disse o Lula, um tempo atrás, o povo vota com o estômago. E por isso que ele conseguiu enganar tanto tempo as pessoas. Na época de Elias, o próprio rei, a própria rainha adoravam Baal e levavam o povo a adorar também. E a Bíblia diz que Elias se revolta tanto com aquela situação, dele olhar para a nação que confessava com a boca o Deus verdadeiro e adorava com as ações e atitudes o Deus da mentira. E a Bíblia diz que Elias, então, ele se revolta tanto com aquela situação, que a Bíblia diz que ele faz uma oração e ele diz: a partir de hoje, Israel vai provar de um tempo de privações, para entender que Deus só existe um. E Elias fez uma oração e disse: a partir de hoje os céus estão fechados, não chove, senão segundo a minha palavra. Queridos, 3 anos e meio sem chuva, e a Bíblia diz que nem orvalho caía do céu. Sabe o que é orvalho, né? É o sereno, né? Como mais conhecido popularmente. Aquele que você vai no mato, às vezes, de manhãzinha, e molha todas as suas pernas, né? E a Bíblia diz que não caía chuva e não caía orvalho do céu. Por quê? Porque o profeta tinha liberado uma palavra dizendo que não haveria chuva. Você lembra que em 2015 nós tivemos um período de seca nessa região. 2015, parece-me que veio dar umas pequenas chuvas no mês de fevereiro. Já estava terminando o inverno, deu um pouquinho mais, pouca chuva, bem rala. E naquele tempo eu lembro de tantas pessoas aí que têm criação de gado, já preocupado, transportando animal para outros lugares para não morrer, para não perder o rebanho. Já tinha gado morrendo. E agora você imagina, não 1 ano, mas 3 anos e meio sem cair uma gota de água na terra. E a Bíblia diz que eles estavam vivendo privações ali, sabe?
E nós estamos vivendo esse tempo que o povo está dividido, querido. Crê em Deus, mas também, sabe? Quando você crê em qualquer coisa, além de Deus, você está dizendo, em outras palavras, que Deus não é suficiente para você. Eu vou dizer de novo. Quando você crê em qualquer outra coisa, além de Deus, você está dizendo, em outras palavras, que Deus não é suficiente para te abençoar. Queridos, Deus criou os céus e a terra, inclusive você. Será que Ele não é suficiente para te abençoar aquilo que você precisa? O diabo tem enganado as pessoas e essa mentira tem distanciado as pessoas de Deus. Quando você coloca a sua fé em algo que não é Deus, você está afrontando a Deus. Você imagina você sendo Deus, e você criou tudo, e a sua criação vira para você e fala, você não existe. Temos visto dias onde muitos cristãos cheios de superstições, cristãos que creem em Deus, mas faz simpatia. Aqui no Riachão não tem isso não. Eu creio em Deus, mas meu filho nasceu, vou colocar aqui uma fitinha vermelha no braço dele para não pegar quebrante. Eu creio em Deus, pastor, mas, sabe, tem uma benzedeira acolá que diz que ora e tal, e acontece, aí vem a pessoa amada, eu quero casar. Então nós vamos sendo enganados por essas mentiras sucintas do diabo, sabe? E a Bíblia diz que Elias então faz essa oração e o céu se fecha sobre Israel. E quem sabe tudo que nós temos vivido nesse tempo, irmãos, não tem sido os céus fechados sobre nós. Por quê? Porque nós estamos divididos. Nós às vezes confessamos nossa fé no Senhor, mas às vezes também estamos vivendo uma mentira, uma farsa, crendo em algo que não edifica a nossa vida. E a Bíblia diz que Elias, então, findando esses 3 anos e meio, ele então faz um desafio ao povo. Ele disse, vocês querem ver que Deus só existe um? E ele disse, eu quero que vocês se reúnam em tal lugar, Monte Carmelo, vamos lá todo mundo juntos. E vocês conclamam todos os seus profetas, os profetas de Baal, estejam lá, e vocês vão clamar o seu Deus. Vocês vão fazer o culto de vocês, o holocausto de vocês, o sacrifício de vocês. Vocês vão orar ao Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, não é outra forma, não é o Deus que fizer um ventinho, não é o Deus que fizer um milagrezinho aqui, não, é o Deus que responder com fogo do céu, será Deus verdadeiro. Elias desafiou a nação, os profetas de Baal, e eles estavam ali. E a palavra diz que da manhã até o meio-dia, aqueles homens invocaram Baal. Invocaram o Deus que diz no Salmo 115, né? O Deus que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem, nem tem garganta, mas som nenhum sai de lá, porque é Deus mudo, não existe, é pagão, sabe? E a palavra diz que eles clamavam ao Deus Baal e diziam, Baal, nos dá um sinal, vem, mostra que tu és Deus. Irmão, aquele dia, nem um ventinho. E olha que o diabo de vez em quando faz sinais também. Mas naquele dia Deus disse, não, hoje vai ficar provado que somente eu sou Deus. E a palavra diz que então eles começaram a se cortar. Você já viu aquelas pessoas que começam a pagar promessas, falam assim, nossa, eu quero isso, eu quero essa cura, eu quero isso aqui, então eu vou fazer uma promessa, eu vou andar de joelhos até tal lugar, ou eu vou me bater. Irmãos, sacrifício foi o que Cristo fez na cruz por você. O sacrifício que Deus quer de mim, de você, é obediência à sua palavra, é isso. Você pode se cortar, você pode pagar promessa, se você não obedecer à palavra, não adianta nada na sua vida. O que Deus quer, o sacrifício que Deus quer, é obediência. Você lembra de Isaac? Isaac ia se entregar, o sacrifício que ele fez foi suficiente, foi obedecer ao seu pai. O sacrifício que Deus quer, irmãos, o cordeiro já proveu o sacrifício, ou melhor, Deus já proveu o cordeiro para o sacrifício. O que Deus quer de mim, de você, é obediência. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você pague preço, se sacrificando, não. O sacrifício que Deus quer de mim, de você, é obediência, é o nosso jejum, é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E a palavra diz que aqueles homens começaram a se cortar e a derramar o seu sangue, invocando o seu Deus. E a palavra diz que Elias ria e zombava deles, né? No caso de hoje, daria processo, né? Zombar da fé dos outros. E Elias zombava e ria e dizia, clama mais alto. De repente o Baal viajou, ou ele pode estar longe, pode não estar ouvindo. E a palavra diz que Elias zombava deles, irmãos. Quando chegou meio-dia, nada aconteceu. E a palavra diz que ele disse, agora é minha vez, tira tudo daí, vocês vão conhecer quem é o Deus verdadeiro. Tiraram todo aquele sacrifício, Elias levantou um altar a Deus, colocou ali o sacrifício do novilho, colocou a lenha, e ele disse, agora tragam água. Mas que água? Não tem água na nação. Traz água, é sacrifício, arruma água, traz água. Eu quero que molhe o holocausto, para que vocês, além de... Porque muitas vezes o diabo ele tenta roubar a glória de Deus. Você já imaginou um deserto seco, de repente vem fogo e fala, não, é porque de repente vem um fogo aí, e aí molha, porque é molhado. Deus vai queimar tudo aqui, Deus vai consumir o holocausto, a água, tudo. Queimar uma coisa não é fácil, mas queimar molhado é mais complicado ainda, né, irmãos? Ele molha, e molhou, encharcou tudo ali. Elias falou, aí quando a palavra disse que quando estava tudo pronto, Elias começou a fazer a sua oração, e a oração de Elias foi, responde-me, Senhor, para que esse povo conheça, que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E ao que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que você pode confessar essa verdade nessa noite e declarar, somente o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor, não há santo fulano, não há santo bertano, é o Senhor que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, nosso reconhecimento é somente para Ele. Queridos, nós não temos que desviar a nossa fé para outro além do Senhor. O povo viu aquilo, e quando o povo viu, o povo caíram de joelhos, dizendo, somente o Senhor é Deus. A verdade que nunca deveria ter saído do coração deles, agora voltou novamente. Por que o diabo tem tanto interesse, querido, de inventar, ou de que você creia em deuses paralelos ao Senhor? Sabe, porque enquanto você olha para eles, você tira a sua atenção de Deus. Preste muito bem atenção nisso aqui. Todos os deuses que existem no mundo, a não ser Deus, o Deus verdadeiro, é apenas uma distração do diabo para que você não consiga ver o Deus verdadeiro. A lógica e a inteligência humana deveria fazer você entender que se Deus é suficiente, para que você clamar a outro? Para que você recorrer a outro, não é? Porque a Bíblia diz que é impossível nós servirmos a dois senhores. É somente um. Se você não colocar a sua fé no Deus verdadeiro, você vai dividir a sua fé. Olha o que disse Pedro. Pedro, certa vez, ele foi na casa de um homem chamado Cornélio, e o homem, quando viu Pedro, ele correu para se prostrar diante de Pedro. Você sabe o que foi que Pedro disse para ele? Ele disse o seguinte, ó. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te porque eu também sou homem. Então, a palavra diz, tem um outro fato muito interessante, que é o seguinte, quando João estava tendo a visão lá no Apocalipse, a Bíblia diz que João teve uma visão de um anjo, e ele correu e se prostrou diante do anjo para adorar. Ele disse, ao que lancei aos pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, adora a Deus. E a gente tem tendência de querer adorar tudo aquilo que é sobrenatural. E João, quando teve a visão do anjo, ele começou a se prostrar diante do anjo para adorar, e o anjo disse, não,
Adora não. Adora a Deus. A palavra que fala da exclusividade de Cristo, e você que serve a Deus, ou que quer servir a Deus, precisa entender que Deus é exclusivo e Ele não aceita dividir a sua glória com outro. Goste você ou não, se gostou, se não gostou, engula do mesmo jeito, porque é o que Deus é e pronto, Deus não vai mudar porque você não gostou. A palavra diz que Ele mesmo disse, eu sou Deus e eu não darei a minha glória a outro, não darei. Nós devemos adorar somente a Deus, ou seja, o Deus que nós servimos deve ser exclusivo. Então, o texto que nós lemos fala o seguinte, a vida eterna é que você conheça a Deus, ao Senhor por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, e que a salvação é isso. E a palavra diz em Atos 4,12 que não há um outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. A palavra diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Jesus é o mediador entre o homem e Deus, é a ponte que liga o homem a Deus. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, entenda uma coisa, só há um Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.